Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, 19 de setembro, 25º domingo do tempo comum. E o evangelho desse fim de semana é de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Ele, porém, Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é que nos ilumina, que nos mostra o caminho a seguir. Quem é o maior? É a grande pergunta que se faz na liturgia desse 25º domingo do tempo comum. Quem é o maior? Com frequência as pessoas se deixam levar pela sabedoria do mundo e lutam com todas as forças para conseguir prestígio e poder. Essa busca provoca muitos conflitos. O que nos diz a sabedoria de Deus? A primeira leitura apresenta a atitude permanente do ímpio contra o justo. Sua presença, suas repreensões e sua conduta são incômodas. Por isso, a condenação com uma morte ignominiosa. A cena para a morte vergonhosa do Messias é, no século I a.C., os judeus praticantes de Alexandria são hostilizados pelos pagãos e desprezados pelos justos não praticantes. Isso provocou muitos conflitos entre eles. O autor sagrado reflete sobre o destino dos justos e dos ímpios. E o Evangelho. Jesus anuncia sua paixão e morte, dá a seus discípulos uma lição de humildade e serviço. Servir os pequenos é servir o Senhor. Ao longo da caminhada para Jerusalém, Jesus vai catequizando os discípulos, ensinando-lhes que o projeto do Pai não passa por esquemas de poder e de domínio. Jesus faz o segundo anúncio da paixão. Os apóstolos não concordam e fecham-se num estranho silêncio. Tinham medo de interrogá-lo. Logo a seguir, surge uma animada discussão, um forte conflito que revela a ambição de poder dos discípulos de Jesus. Chegando a Cafarnaum, Jesus questiona o assunto da conversa. O que vocês estavam discutindo no caminho? E eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido quem seria o maior. Jesus aponta o caminho para ser o maior. Em primeiro lugar, o espírito de serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último,
o servo de todos. A comunidade cristã não é o lugar apropriado para alcançar um posto de honra, um lugar de prestígio e poder. É o lugar onde cada um deve celebrar a própria grandeza, servindo os irmãos e irmãs. Só é grande quem é capaz de servir e de oferecer a vida aos seus irmãos. O que isso significa em nossa comunidade? Segundo, em seguida aponta o modelo da criança. Pega uma criança, coloca no meio deles, abraçando diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que acolhe. Ser grande no reino é ser pequeno e servir os pequenos. O discípulo é grande, não quando tem poder ou autoridade sobre os outros, mas quando abraça os pequenos, quando acolhe os crentes, os marginalizados, oprimidos, injustiçados e por eles se interessa. Irmãos e irmãs, os conflitos continuam e Cristo nos questiona: por que estáis discutindo na sociedade competitiva em que vivemos? Desde pequeno nos passa a ideia de que se não tivermos, quem sabe, beleza, inteligência, riqueza, simpatia, nunca conseguiremos sucesso na vida. O que admiramos numa criança, o poder, a riqueza, a sabedoria humana, ou a simplicidade e a transparência? Na família, há divisões, conflitos, ciúmes, separações, por quê? Quando um ganha, os dois perdem. Não há vencedores. Vejam aquilo que a gente está dizendo. Quando um ganha, dois perdem. Não há vencedores. Também, quem sabe, na comunidade, o quanto buscamos servir a comunidade. Tiago, na segunda leitura, denuncia a desunião na sua comunidade e aponta a raiz de tudo isso. Quando há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Uma oração realizada nesse clima, não pode ser escutada por Deus. Na comunidade cristã, quem são os primeiros? As palavras de Jesus são claras. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, e o servo de todos. Na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos. Na comunidade cristã não há donos, nem grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas, quem sabe, em beleza, cultura, posição social. Na comunidade cristã há irmãos e irmãs iguais, a quem a comunidade confia serviços diversos em vista do bem de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de servir e de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. Qual é o tipo de grandeza que estamos procurando? Os olhos de Deus ou apenas os olhos, quem sabe, do mundo, das pessoas? Qual é o tipo de grandeza que nós estamos procurando? A grandeza do mundo ou a grandeza de Jesus? Do serviço, da doação e do amor. Busquemos a sabedoria de Deus. Busquemos viver nossa vida a partir do Evangelho, a partir de Jesus Cristo, a partir da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocamos assim a bênção de Deus sobre cada um de nós. Que Ele realmente nos abençoe nesse fim de semana e nos leve a celebrar nossa fé junto à comunidade e servir ainda mais os nossos irmãos e irmãs. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado fim de semana, domingo para todos nós.